Não, menino, na volta a gente compra. Até hoje a gente está esperando voltar. Outra coisa que toda mãe fala, na hora de chegar lá em casa a gente conversa. Ai, na hora que minha mãe falava isso aí, rapaz, o negócio ficava estreito. Toda mãe tem esse linguajar, né, em qualquer lugar do mundo. Mas mãe é muito especial. Bom, como todos aqui sabem, minha esposa está hospitalizada, já tem quase um mês, e hoje nós levamos as crianças lá para passar o Dia das Mães fora lá, e foi um tempo muito legal. Trago aqui um abraço dela, da Juliana, para toda a igreja também. E peço, irmãos, que continuem orando, intercedendo pela vida dela. Nós, nesses 6 anos, irmãos, em que a gente vem passando essa luta, né, não é de agora, a gente temos vivido muito favor de Deus, muita graça de Deus. Eu falo que talvez a gente nem merece tanto amor, tanto carinho, tanto cuidado, a forma que Deus tem tido conosco. E eu sou muito grato a Deus e pela igreja, irmãos, que está orando. E eu sei que quando a igreja ela se reúne num propósito para orar, Deus ele opera milagres. Amém, queridos? Eu creio no poder da oração, porque a Bíblia fala que nós temos que orar uns pelos outros, e que a oração do justo ela é poderosa, ela pode ir muito para os seus feitos, e eu creio no poder dessa palavra. Amém, irmãos? Bom, queridos, o pastor esteve lá visitando, né? O pastor e a pastora esteve lá visitando a Juliana. O dia que ele foi lá, ele me deu um desafio de eu trazer uma mensagem. E aí eu comecei a orar e pedir a Deus uma direção, dar uma palavra. E Deus trouxe uma palavra tão simples ao meu coração, irmãos. Uma palavra mais evangelística. Talvez não é aquela palavra que você vai dar um pulo aí da sua cadeira, vai rodopiar e vai falar em línguas estranhas, né? Igual quando o pastor Jefté está pregando, pastor Maio, pastor Antônio, né? Pastora Jornanda, que ora e prega e o fogo desce. É uma mensagem simples, irmãos, mas nessa simplicidade Deus falou tanto ao meu coração. Tem um irmão chegando para o culto aí atrasado, né, irmão? Vasco, vai para o banco. Então eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Filipenses, capítulo de número 3 e o verso de número 20. E aí eu quero aproveitar essa oportunidade e mandar um beijo para minha esposa, porque ela está nos assistindo ali pelas redes sociais. Um beijo, lindeza. Te amo. Fala assim a palavra do Senhor, irmãos. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga aguenta aí, pastor. Filipenses, capítulo de número 3 e o versículo de número 20. Fala assim a palavra do Senhor. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Repita comigo, mas nós somos, diga mais certo, mas nós somos cidadãos dos céus. Glória a Deus. Bom, isso é maravilhoso. Quando a gente olha para a situação que o Brasil está passando, irmãos, e não apenas o Brasil, mas é uma situação mundial. Talvez desde a Segunda Guerra Mundial nós não temos tanta guerra acontecendo simultaneamente, muitas guerras acontecendo. E quando acontece uma guerra lá no Oriente Médio, lá na Ásia, ela impacta diretamente aqui no Brasil e impacta os 4 cantos do mundo. E quem governa essas guerras, quem está por trás dessas guerras, é um governo humano. Amém, queridos? Por causa da ambição do homem, por causa do ódio do homem, por causa dos interesses do homem, existem as guerras. E esses homens, com mão de ferro, eles governam as suas nações e eles querem destruir uns aos outros. E as pessoas que vivem nessas áreas de conflito são governados por esses homens. Homens sem misericórdia, homens sem amor, homens sem sensibilidade, sem empatia. Quando eles lançam uma bomba num país, eles não estão preocupados se vai matar soldado, se vai matar governo, mata criança, mata homem, mata mulher,
mata novo, mata velho, mata qualquer um. E existem milhares de pessoas que estão debaixo desse governo. Mas a Bíblia fala que nós somos cidadãos dos céus. Aleluia. Ei, queridos, se somos cidadãos dos céus, então logo nós entendemos que nós não estamos debaixo do governo dessa terra. Nós estamos debaixo da mão de um governo que ele é justo, que ele é fiel, que ele é amoroso, que ele é cuidadoso e que ele irá guardar a nossa casa e a nossa família. E hoje, irmãos, nós temos visto que existem muitos meios de pregação do Evangelho. Hoje a gente ouve o Evangelho sendo pregado na televisão, a gente ouve o Evangelho sendo pregado no rádio, a gente ouve o Evangelho sendo pregado nas redes sociais, a gente ouve o Evangelho sendo pregado nas igrejas. Hoje o Evangelho tem chegado a muitos lugares. Muitos lugares têm falado do reino dos céus, muitos lugares têm explicado a respeito do reino dos céus, mas a grande verdade é: será que todo mundo que vem à igreja, será que todo mundo que ouve esse evangelho, de fato, é um cidadão dos céus? Meu Deus, aleluia, glória a Deus. Porque a Bíblia fala: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade. Ei, querido, entenda que o fato de você frequentar uma igreja não garante a sua salvação. Aleluia, glória a Jesus. O fato de você conhecer a Bíblia não garante a sua salvação. O fato de você escutar louvor o dia inteiro não garante a sua salvação. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Será que de fato, eu e você, como o apóstolo diz aqui no livro de Filipenses, mas a nossa pátria é o céu, nós somos cidadãos dos céus. Será que de fato nós somos cidadãos dos céus? Para que a gente seja cidadão dos céus, querido, nós precisamos ter 4 coisas presentes na nossa vida. E essas 4 coisas são inegociáveis. Inegociáveis. Existem 4 requisitos fundamentais para que de fato você seja um cidadão dos céus. Glória a Deus. Essas 4 coisas que eu vou dizer aqui parecem coisas muito óbvias, mas Deus queimou tanto no meu coração para pregar essa mensagem, irmãos. Aleluia. E a gente já tem uma caminhada de 20 anos com o Senhor. Há tanta convicção no nosso coração quando Deus coloca algo, e quando aquele algo queima no nosso coração. Aleluia, meu Deus. Talvez esse culto hoje foi todo preparado para Deus falar com apenas uma pessoa, Glória a Deus. porque mais vale uma alma salva Oh, glória. do que o mundo inteiro perdido, querido. E Deus vai falar com quem Ele tem que falar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A primeira coisa, irmãos, que nós precisamos ter na nossa vida, para que de fato nós sejamos um cidadão do céu, nós precisamos reconhecer a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Glória a Jesus. Irmão, não tem outro caminho, não tem outro jeito. Nós brasileiros, irmãos, a nossa Constituição, ela é cheia de brecha. Às vezes vem um advogado para fazer uma defesa de um mesmo crime, ele apresenta um tipo de defesa, talvez um outro advogado tenha uma outra visão, apresenta outro tipo de defesa, um juiz ele olha e ele tem uma interpretação daquela defesa, um promotor olha e ele vê aquela mesma situação de outra forma, mas no reino do céu, querido, é diferente. A palavra de Deus, ela corta reto, e a Bíblia fala, querido, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não tem como nós irmos ao Pai, a não ser através do sacrifício de Jesus. Não tem jeito, querido. Não adianta, mas eu sou uma pessoa boazinha, pastor, eu não faço mal para ninguém, eu não falo mentira. Ei, querido, Jesus é o único caminho que leva para o céu. Isso nunca vai mudar. Ei, querido, isso nunca vai mudar. Somente Jesus tem poder de salvar a vida do pobre pecador. Glória a Deus. A Bíblia fala, irmãos, que quando Jesus ele foi crucificado, à sua esquerda, aí a esquerda de novo, tinha um ladrão zombando de Jesus. À esquerda tinha um que zombava e falava: ei, salva-te a ti mesmo, tu não és o rei, tu não és salvador, você não fez tantos milagres, e agora por que você não consegue descer nessa cruz?
mas à direita tinha o outro. E começou a defender Jesus. Falou: ei, não zomba dele não. Ele nada fez. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Nós roubamos, nós matamos, nós adulteramos. Nós estamos nessa cruz porque nós merecemos. Mas ele é inocente. Aleluia. Glória a Deus. E aquele homem, ele olha para Jesus. Ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. Irmão, entenda que naquele momento aquele homem não tinha condição, ainda que ele reconhecesse a Jesus, de descer daquela cruz e passar pelas águas do santo batismo. Aquele homem não tinha condição de descer daquela cruz, porque ele estava condenado à morte. De descer daquela cruz e participar da Santa Ceia, de vir no culto de domingo, de participar da célula. Mas olha, entenda uma coisa: ele reconheceu a Jesus, que Jesus poderia salvar a alma dele. Ele sabia que ele estava condenado. Ele sabia que ele estava condenado ao inferno. E outra coisa, não de forma injusta, mas justamente ele ia para o inferno porque ele aprontou. E ele reconheceu isso. Mas agora ele vira para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha, irmãos, olhar para Jesus, pastor Antônio, lá no meio do povo, fazendo milagre, e reconhecer ele como algo de Deus era fácil demais. Olhar para Jesus andando sobre as águas e falar: olha, esse aí é de Deus mesmo, porque ele anda sobre as águas, é fácil demais. Olhar para Jesus, irmão, ressuscitando o morto que já estava 4 dias cheirando mal, e eu olhar para ele e falar: esse é de Deus, era fácil demais. Mas agora olhar para um homem desfigurado, um homem nu, humilhado, abandonado até mesmo pela sua família, e reconhecer que ele era de Deus. Ei, irmão, havia um desejo muito grande no coração dele de conhecer Jesus. Aleluia. E Jesus olha para ele e fala: em verdade te digo hoje, homem. Aleluia. Você não passou pelo batismo, não. Você não foi no culto de domingo, não. Você não tomou a Santa Ceia, não. Mas em verdade te digo hoje: estarás comigo no paraíso. Aleluia. É que ele não importa. Não importa como foi o teu passado. Não importa o tamanho do seu pecado. Não importa o tamanho do seu erro. Se você reconhecer a Jesus hoje, ele te dá um nome novo. Ele te dá uma vida nova. Ele te dá um espírito novo. Ele te dá um coração novo. E se a trombeta tocar agora, você vai com ele para o céu. Mas ele é o único, cara. Não adianta, irmãos, assistir o culto na TV e achar que está salvo. Não adianta, irmão, ser dizimista e achar que está salvo. Ei, querido, o que te salva não é a sua justiça própria, é o sangue derramado na cruz do Calvário. É a única garantia de salvação, querido. Aleluia. Não há outro caminho, não há outro recurso. Ei, querido, o nosso dinheiro não pode nos salvar, a nossa posição não pode nos salvar. Ei, querido, a nossa inteligência não pode nos salvar, o nosso dinheiro não pode nos salvar. A única coisa que pode salvar a alma do homem do inferno é o sacrifício de Jesus. Quando você recebe Jesus no seu coração, quando aquele homem estava lá naquela cruz, clamando por misericórdia, lá embaixo estava o diabo com um escrito de dívida, falando: olha, esse que está crucificado com você, viu, Jesus? Isso aí não vale nada, não. Isso aí é adúltero, é ladrão, é pecador. Isso não vale nada. Eu tenho um escrito de dívida dele aqui, ó. Ele está me devendo, ele vai me pagar aqui no inferno. E quando ele reconhece Jesus, Jesus vai lá e pega o escrito de dívida que havia e rasga e fala: mas os pecados dele foram perdoados e foram lavados no meu sangue carmesim. Porque a Bíblia vai dizer que o escrito de dívida que havia contra mim, que havia contra você, foi cravado na cruz do Calvário. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Lá em João, capítulo 1, versículo 12, vai nos dizer o seguinte: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome.
Irmão, imagina que orgulho você saber que você é filho do Deus Altíssimo. Ah, não mexe comigo não, rapaz. Eu chamo meu pai pra você. Lembrou de uma coisa, uma situação que aconteceu? Meu filho, Lourenço. A gente passou por muita coisa, irmãos. Nesses 6 anos que minha esposa adoeceu. E teve uma situação que aconteceu na escola, de uma criança chegar para o Lourenço, e eles estavam lá brincando, coisa de criança, no futebol, e eu acho que ele machucou o coleguinha no futebol, alguma coisa assim, e eles começaram a ter um certo atrito lá, os dois, uma discussão, e o coleguinha dele falou assim com ele: olha, não tem problema não, porque eu vou chegar na minha casa e a minha mãe vai estar lá, mas a sua mãe vai morrer porque ela tem um câncer. E ele ficou muito revoltado. E assim, ele chegou em casa nesse dia chorando muito. E eu falei com ele: não, meu filho, fica tranquilo. A gente não recebe isso não, sua mãe é curada, lavada no sangue. E aí nós fomos acalentando ele, orientando. Só que desse dia para cá ele mudou o comportamento da escola. E um dia eu cheguei, a diretora da escola me mandou uma mensagem. Falou assim: olha, o pastor Marquinhos, tem como você vir aqui na escola? A gente está precisando conversar sobre o Lourenço. Eu falei: uai, gente, nunca fui chamado na escola por causa de filho. E aí eu cheguei lá, e ela falou assim: olha, o Lourenço está oprimindo os coleguinhas aqui na escola. Eu falei: mas como assim? Tá falando que o pai dele é vereador, que vai tirar os meninos da escola, que o pai dele vai fechar a sala do fulano, e que o pai dele vai tocar o terror da escola. E ela falou assim: olha, a gente está sabendo uma situação que aconteceu aqui, e a gente já chamou os pais, a criança, resolvendo, mas a gente viu que ele mudou o comportamento desse dia para cá. Ele começou a usar o meu cargo como algo para se defender. Ninguém mexe comigo não, porque meu pai é vereador. Como se o vereador pudesse alguma coisa. Mas na cabeça dele, talvez naquele momento, era a defesa que ele tinha. Porque quando a gente é criança, a gente olha para o nosso pai, a gente pensa que o nosso pai de fato é um super-herói. Pode ter a barriga do tamanho da minha, mas ele cai até o Minotauro e o Minotouro. A gente acha que o pai é herói, aleluia. Porque a gente tem aquela confiança no pai. E nós temos um pai, queridos, aleluia. Que na hora que vier a dificuldade, nós falamos: opa, peraí que eu tenho um pai, aleluia. Na hora que vier a enfermidade, na hora que vier o dia difícil, na hora que vier a notícia difícil, queridos, nós temos um pai que nós podemos recorrer, e é um pai presente, aleluia. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam. Mas aquele que recebe, passa a ser filho de Deus. Você se torna filho de Deus, não é quando você vem à igreja, é quando você reconhece Jesus como seu Senhor. Aleluia. Mas quando eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador, irmãos, eu preciso ter na minha mente, no meu coração, que isso não é motivo de vergonha, amém, irmãos? Isso é motivo de orgulho. Porque hoje, irmãos, quando você entra dentro de uma faculdade e você fala que você é crente, irmão, pode preparar que você vai ser perseguido. Pode preparar que você vai ser zombado. Pode preparar, irmãos, que as pessoas vão começar a apontar você. Quando você entra dentro de uma faculdade, se você não tiver convicção daquilo que está dentro de você, querido, muitos jovens têm se perdido hoje dentro das faculdades. É verdade. Jesus ele disse o seguinte: olha, o mundo odeia vocês, porque primeiro o mundo odiou a mim. E se odiou a mim, vai odiar vocês também, mas fiquem firmes. Jesus vai dizer: olha, bem-aventurados sois vós quando fordes perseguidos por amor ao meu nome. E querido, quando alguém estiver te perseguindo, porque você diz que é cristão, porque você é servo de Deus, a Bíblia fala que não é para a gente ficar triste e chorar, não. A Bíblia fala que a gente tem que se alegrar, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, e é isso que importa, querido. Não se envergonhe do Evangelho. Os apóstolos disseram: olha, nós não nos envergonhamos do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Aleluia!
Mas tem muito crente 007, irmãos. É aquele crente escondido, disfarçado. Ninguém pode saber que ele é crente. Ninguém pode saber que ele vai na igreja. Ele tem medo de ser perseguido. A Bíblia fala que aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Não se envergonhe de quem você é. Você carrega dentro de você o maior tesouro da humanidade. O maior tesouro do universo está dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 32, fala assim a palavra do Senhor: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aleluia. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Vou falar. Aleluia. Glória a Deus. Não é difícil, irmãos, a gente chegar na empresa para preencher uma ficha, né? E eles colocam lá a sua religião. Meu Deus. Irmãos, talvez se coloca lá espírita, tudo certo. Católica, tudo certo. Mas tem muito crente, irmãos, com medo de colocar lá que é cristão. Ei, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando tiver uma ficha lá no seu emprego, perguntando a sua religião, escreve em letras garrafais: servo do Deus Altíssimo, cristão com muito orgulho, filho de Deus, filha de Deus, aleluia. Se aquela porta não for para você, querido, fique em paz. Porque quem abre porta na vida do crente é Deus. Ele é o Deus que abre porta e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Mas nunca se envergonhe de ser servo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos seguindo aqui, irmãos. Segunda coisa, irmãos, que agora que você recebeu a Cristo, aleluia, já entregou a vida para Jesus. Segunda característica, irmãos, para que legitimamente você seja um cidadão dos céus. Parece uma coisa tão óbvia, irmãos, mas é sério. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 6, verso 56. Evangelho de João. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 6, versículo de número 56. Fala assim a palavra do Senhor: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ah, pastor, esse mês eu não vou participar da Santa Ceia porque eu não estou bem. Pastor, eu não estou me sentindo bem para participar da Santa Ceia. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. A sua justiça própria pode te levar para o inferno. Porque quem decide se você está bem ou não é o sangue de Jesus. Ah, mas talvez o meu pecado ele é grande. O sangue de Jesus não é suficiente, por isso eu não participo. Eu não participo, irmãos, porque eu anulo a justiça de Deus e passo a caminhar segundo a minha justiça. Mas a Bíblia vai dizer que a justiça do homem, ela cheira trapo de imundícia. Trapo de imundícia, irmãos, era um tecido que as mulheres usavam naquela época, lá na velha aliança, quando ainda não existia absorvente. Olha o que é a nossa justiça lá. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele. O contrário também é verdade. Quando eu não como do pão e não bebo do vinho, querido, quando eu não como da carne e não
passa a não ter parte com Ele. É a Bíblia que está dizendo, irmãos. É até difícil pregar sobre essas coisas esses dias. É muito complicado, irmãos. Porque sempre que você vai conversar com as pessoas estão tão cheias do seu próprio eu, da sua própria justiça, do seu próprio achômetro. Talvez nunca leu a Bíblia, não conhece nada, mas ele acha que tem que ser assim. Eu penso que tem que ser dessa forma. Mas e o que a Bíblia diz? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, precisamos entender o propósito da Santa Ceia. Aleluia. Primeira coisa que você precisa entender: que toda vez que você olhar para a Santa Ceia, que você olhar para o pão, olhar para o cálice, você lembrar, querido, que você não merecia estar aqui, você merecia estar pendurado naquela cruz, no lugar de Jesus, mas Ele se colocou lá por você. A Bíblia fala que Ele pegou, irmãos, aleluia, foi tão difícil, foi tão pesado, mas Ele pegou o pecado da humanidade, irmãos, e Ele trouxe sobre si. Ele se fez pecador no nosso lugar, Ele se fez miserável no nosso lugar. Querido, você sabia que a coisa mais difícil que Jesus fez por mim e por você não foi os cravos que Ele levou na mão, não foi a coroa de espinho, não foi a vergonha, querido, também não foi a traição. A pior coisa que Jesus fez foi trazer os pecados da humanidade para si. Sabe por quê? Porque quando Ele trouxe os pecados da humanidade para si, Deus se afastou dele por um momento. Porque Deus não compactua com o pecado. E é nesse momento que Jesus ele vai dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Naquele momento os pecados da humanidade caíram sobre ele, aleluia. E por um período curto de tempo, ele esteve afastado, desde a eternidade. Foi o único momento que ele teve que se afastar do Senhor. Por amor a mim, amor a você. E aí a gente pensa, irmãos, que nós temos autoridade para dizer. É importante dizer essas coisas aqui, irmão. Sabe por quê? Para você entender que a sua justiça não se compara com o sacrifício do que Jesus fez por você. Não é sobre você, é sobre o que Ele fez por você. Se verdadeiramente você entregou a sua vida para Jesus, se Jesus é o Rei da sua vida, é o Senhor da sua vida, querido, você não pode ficar nem um mês, irmãos, sem se assentar à mesa com Ele e participar do corpo do sangue de Cristo. O pão e o vinho, irmãos, há um simbolismo ali. Não foi por acaso. Jesus ele poderia ter escolhido uma fruta para ser a Santa Ceia, para simbolizar a morte, para lembrarmos da morte. Jesus poderia ter escolhido talvez um animal, mas Ele escolheu o pão e o vinho. E Ele vai dizer o seguinte: fazer isso todas as vezes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A gente vai sempre lembrar de duas coisas: Ele morreu por mim. A segunda coisa, Ele vai voltar. Ele vai voltar. Jesus ele diz: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus ele simboliza o pão, sabe por quê, irmãos? Lá no deserto, quando o povo estava lá, irmãos, passando dificuldade, eles oraram a Deus para que Deus enviasse mantimento. Deus enviou o pão, porque o pão simboliza o sustento da vida. Aleluia. Para você entender, quem sustenta você é Cristo, querido. Você está de pé por causa dele, aleluia. Você acordou essa manhã por causa dele. Você teve o seu almoço hoje é por causa dele. Você está sentado aqui nessa noite é porque ele te ama, aleluia. É porque ele tem projeto na sua vida. É porque a vontade dele é maior do que a sua. Porque se a gente for olhar, nossa, talvez a gente está aqui nem essa noite, irmãos. Aleluia. Então o pão simboliza o sustento. Aleluia. Aquele sustento que nos mantém de pé na presença dele. E o vinho, irmão, simboliza o sangue. E o sangue simboliza a aliança. Para você lembrar que você fez uma aliança com Jesus. E a aliança ela não pode mais ser quebrada. A Bíblia fala que ainda que eu seja infiel, Ele permanece fiel. Sabe por quê? Porque não pode negar a si mesmo. Não quer dizer, irmãos, que você aceitou Jesus, que você nunca mais vai pecar, que você nunca mais vai errar, que você nunca mais vai pisar na bola. Mas quando você pisar na bola, querido, você
sangue dele, aleluia. Glória. E ele é poderoso para te purificar Aleluia. e te encobrir a sua vida de toda injustiça. Glória a Deus. Aleluia. Quem pertence ao reino de Deus não quer ficar desconectado do Senhor, querido. Glória. Ei, irmão, o Wi-Fi está ligado 24 horas, aleluia. Os dados móveis, irmão, estão ligados 24 horas, irmão. Tem informação subindo quando você ora, tem revelação descendo quando você busca de Deus, você clama ao Senhor, quando você se prostra na presença dele. Ei, irmão, essa conexão nunca pode acabar, uma vez que você é cidadão do céu. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. A terceira coisa, irmãos, agora que você já aceitou Jesus, você entendeu a importância de participar da Santa Ceia, que não é simplesmente um simbolismo, não é simplesmente um ritual religioso, é algo que traz vida e confirma a aliança que você fez, renova a aliança, é algo que mantém você conectado. Se você ainda não se batizou, você precisa passar pelas águas. Glória a Jesus. Irmão, nessa nossa caminhada, quantas pessoas eu já me dando tanta desculpa. Eu não vou batizar porque eu ainda não estou preparado, pastor. Pastor, olha, eu até fiz um pré-batismo, mas ainda eu acho que ainda não está na minha hora. Ei, irmão, se a trombeta tocar, querido, não vai ter desculpa com o Senhor. A oportunidade é agora. O tempo é esse, irmão. Ei, irmão, se você for esperar para estar preparado para descer a água do santo batismo, você nunca vai passar pelas águas, irmão, porque até hoje nós estamos nos preparando. É verdade. Para morar com Jesus. Aleluia. Ah, pastor, eu vou esperar eu ser santo. Quando eu for bem santo, aleluia. Quando eu for aquele irmão que já sabe falar o jargão evangélico, terra, manto, oh, aleluia. Quando eu já souber falar em língua estranha, aleluia, xarabacana, xarabanai, aí eu vou batizar, que aí já estou pronto. Ei, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Deus está te dando a oportunidade agora. Glória. Aleluia. Bom, acredito que todo mundo aqui já deve ter ouvido essa história, né? Do irmão que estava chovendo muito e a água estava subindo. Quem já ouviu essa história aí? Ninguém, gente. Só você, Jante. Pastor Jefter também? Então tá bom, irmão. Como a maioria não ouviu, eu vou contar aqui a história. O irmão estava chovendo muito, irmãos. Chovendo muito e a água começou a subir. E esse irmão era crente, aleluia, do manto, do corinho de fogo. E a água começou a subir. E os vizinhos dele chegaram lá na casa dele e falaram: rapaz, vamos embora, terra. Vamos embora que a água está subindo, vamos subir para um monte aí, vamos caçar um lugar. Ele falou: rapaz, eu não vou não, sabe por quê? Porque Jesus vai providenciar algo para me salvar aqui, eu não vou mais afogar. Aí os irmãos estão: amém, glória a Deus. Nós temos fé, mas nós vamos preferir subir para o monte mesmo. E foram embora. Daí a pouco a água começou a subir, daí a pouco veio um bote dos bombeiros. Falou: rapaz, a água está subindo muito, entra no bote aqui e vamos embora. Não, porque eu sou um homem de fé, eu sou um homem de oração. Aleluia. Deus vai enviar a provisão aqui, vai me salvar. E os bombeiros foram embora, e a água foi subindo e falou: opa, agora é melhor subir para o telhado, né? Porque no telhado eu estou até mais perto do céu, aleluia. E lá no telhado, irmão, e a água já subiu o telhado. E aí com pouco veio um helicóptero dos bombeiros e desceu perto e falou: rapaz, só para cá, porque você vai morrer afogado. Ele: não, Deus vai enviar a provisão para me salvar. E a água levou embora e ele correu. Ele chegou no céu e falou: Senhor, que decepção, tristeza. Não era minha hora de estar aqui ainda. Eu tinha tanta coisa, eu tinha um chamado, eu ia para as nações. E o Senhor me salvou e agora eu estou aqui. Deus falou: não, eu mandei muita gente lá. Eu mandei seu vizinho, você falou que não ia. Eu mandei um bote, olha pra você ver, olha o cuidado que eu tive. Eu mandei um bote para você, você falou que não ia. Quando eu vi que você não ia, eu falei assim: olha, vai lá, helicóptero. Eu mandei um helicóptero, mas você falou que não ia. E às vezes tem gente que está esperando tanta coisa acontecer, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você: o milagre está acontecendo agora, no dia a dia, irmão. O que Deus tinha para fazer por você, já fez na cruz do Calvário. Está tudo pronto. Quando Ele disse: olha, tetelestai, está tudo consumado. De fato estava consumado, agora não é Ele, agora é eu e você. Aleluia. Então, irmãos,
deixa eu dizer uma coisa. Se tem uma coisa que Deus não aceita, grava bem isso aqui. Deus não aceita desculpas. Aleluia. Deus não se comove com remorso. Ai, que remorso. Não, Deus não se move por isso. Deus se comove por arrependimento verdadeiro. Ó Senhor, eu sei que eu ainda estou falho, eu preciso melhorar muita coisa, mas eu vou dar esse passo de fé, Senhor. Eu vou confessar o Senhor diante dos homens. Eu vou descer naquelas águas ali, porque eu sei que é o Senhor que vai me transformar dia após dia. Aleluia. Eu gosto muito daquela passagem. Jesus ele dá umas lapadas de vez em quando, pastor. Eu fico lendo assim, eu fico pensando, ai. Eu gosto muito daquela passagem quando Jesus, Nicodemos, né? Nicodemos era um cara importante, irmãos. Um fariseu importante, um cara rico, bem sucedido. Um cara que tinha uma posição elevada dentro da sociedade. Os fariseus eram assim, irmão. Eles tinham uma pompa, pareciam os ministros supremos, os homens. Tinha até alguém para colocar toga para eles lá. Eles eram intocáveis. E aí Nicodemos um dia falou assim, né? Chegou lá cheio de pompa para Jesus. Falou, ei Jesus, ó, tá de parabéns, hein Jesus? Ninguém faz os sinais que o Senhor faz se não viesse de Deus. Você é de Deus mesmo, Jesus, ó. Nota 10. Eu imagino que Nicodemos esperava uma palavra assim, ó Nicodemos, que lindo, você me reconheceu, entra comigo para o paraíso também, Nicodemos, igual Deus falou com o ladrão. Talvez Nicodemos esperava isso. Jesus falou, não, vem cá, Nicodemos, deixa eu lavar os seus pés aqui, vem cá comer pão comigo. Mas Jesus vira para Nicodemos e falou, opa, não adianta vir me bajular não, aquele que não nascer da água do Espírito jamais vai para o reino. Não adianta, você acha que você é religioso, que você é fariseu, você está salvo. Não, Nicodemos, tem que nascer da água do Espírito. Irmão, não adianta a gente tentar enrolar o Senhor. Não adianta a gente tentar bajular o Senhor esperando para receber de Deus alguma coisa. É que nós temos que andar segundo a palavra. Aleluia. Aleluia. Nunca esqueça disso, irmãos. A nossa justiça própria é o que anula o sacrifício de Deus na nossa vida. Nunca queira anular o sacrifício dele. E para encerrar aqui, irmãos, a última coisa. A quarta coisa, irmãos, que nós precisamos para que a gente de fato seja um cidadão do céu. Abra sua Bíblia aí comigo. Evangelho de João, capítulo 15, verso 14. Glória a Jesus. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14. Fala assim a palavra do Senhor. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu mando. Aleluia. Ei, irmão, vou dizer uma coisa para você. Nós não podemos obedecer a palavra de Deus por conveniência. Ou você obedece tudo ou você não obedece nada. Glória a Deus. Então, a primeira coisa, irmãos, qual que é? Reconhecer a Cristo. Vamos lá, a primeira coisa qual que é, irmãos? Para que a gente seja de fato um cidadão dos céus. Amém, irmãos? Então a primeira coisa é? Segundo, primeira coisa, irmãos. Segundo, eu vou começar a pregar de novo, pastor. Participar da Santa Ceia, querido. A Santa Ceia é muito importante. Agora um monte aqui, o segundo falou o terceiro. Terceira coisa, irmãos. Nascer de novo. Passar pelo batismo, irmãos. Aleluia. Mas engraçado que tem pessoa que é mais crente que a gente e acha que não está preparado, porque ainda caminha pela justiça própria. É mais crente do que muito crente. Não me sinto preparado. Amém, irmão, a gente respeita. Mas você está caminhando em justiça própria. E a quarta coisa, irmãos,
vocês serão meus discípulos se fizerem o que eu vos mando. Você precisa andar na palavra de Deus, irmãos. Pastor, mas eu converti agora, eu não conheço a Bíblia direito. Irmão, basicamente você precisa conhecer duas coisas. Só duas coisas você precisa saber. A Bíblia fala: ama a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças, e ama o seu próximo como a ti mesmo. Só isso. Irmão, se você fizer essas duas coisas, você está cumprindo a Bíblia de capa a capa. Porque quando você ama a Deus, irmãos, você não quer entristecer o Senhor, você não anda em pecado, querido. Quando você ama o seu próximo, aleluia, você não vai fazer mal para ele, você não vai começar a mulher dele, você não vai ter inveja dele, você não vai falar mal dele, você não vai fazer fofoca com o nome dele, você não vai fazer calúnia com o nome dele, você não vai fazer contenda. Quando você ama o próximo, você vai ser obediente, como servo de Deus, como marido, como esposa. É que se você amar a Deus e amar o seu próximo, você está cumprindo a Bíblia toda. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não precisa muita coisa não, irmão, só duas. Jesus resumiu toda a lei, 513 mandamentos, em dois. Ama a Deus e ama o seu próximo como a ti mesmo. E agora, irmãos, que você é cidadão do céu, agora que de fato você se tornou um cidadão do céu, você precisa escolher a quem você vai dar ouvidos a partir de agora. Porque quando você recebe a Jesus, talvez você está no mesmo lugar, irmãos, vivendo o mesmo contexto, tendo a mesma família, a mesma casa, tendo o mesmo primo. Só que antigamente você bebia, você fumava, você traficava, você prostituía. E agora quando você recebe a Jesus, as pessoas vão olhar para você, muitas vão te acusar, vai dizer: olha, aí o crentinho aí, ó, aprontou até e agora está aí fingindo de crente, pagando de crente. Você pode dar ouvido aí se você quiser, ou você pode dar ouvido a palavra de Deus que fala: aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Jesus vai dizer: eis que faço nova todas as coisas. Você precisa escolher a quem você vai ouvir. Sabe por quê? Porque quando você se torna um cidadão do reino, o diabo vai querer levantar pessoas para tentar tirar você desse caminho, querido. E na maioria das vezes, ele não vai usar quem está longe, não, vai usar quem está perto. Às vezes dentro da sua casa, às vezes até que dorme com você. Escute os seus pés em nome de Jesus. Aleluia. Uma música que eu gosto muito, irmãos. Ela é assim, ó: Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver.